Aleluia, queridos. Aplauda mais uma vez, aplauda mais forte em nome do Senhor. Ele é digno de toda a honra, de toda a glória. Você estar aqui hoje, nós estamos aqui hoje porque assim aprove ao Senhor, porque Ele te guardou, Ele te sustentou para que eu e você chegássemos até aqui. Aleluia. Quantos de vocês estão alegres porque estão aqui? Quantos de vocês são gratos ao Senhor pela vida, por estarem aqui nessa casa cultuando a Ele, por estarem vivos, por estarem respirando? Quantos de nós somos gratos a Deus por isso? Aleluia! Tem alguém que está nos visitando aqui essa noite? Não? Então, sem mais delongas, porque o culto é rápido, abram a Bíblia de vocês no livro de Jonas, capítulo de número 1. Aleluia! Jonas, capítulo de número 1. E diz assim a palavra do Senhor. A palavra de Yahvé veio a Ioná ben Amitai, Jonas, filho de Amitai, com esta ordem: dispõe-te e vai à grande cidade de Nínive, quer dizer, morada de Nivos, e prega contra ela, porque a sua malignidade subiu até a minha presença. Entretanto, Jonas decidiu fugir da presença de Yahvé, o Senhor, e partiu na direção de Tarsis, isto é, jaspe amarelo, descendo para fora da cidade de Jope, Jope, ou seja, Formosa, encontrou um navio pronto a zarpar para Tarsis, pagou a passagem e embarcou nele, a fim de ir para a cidade de Tarsis, tentando escapar da presença de Yahvé. No capítulo de número 2, versículo de número 7, diz assim: eis que quando a minha vida já se ia apagando, eu me lembrei de ti, Yahvé, e a minha oração subiu à tua presença, ao teu santo templo. Podeis assentar. Queridos, essa história da Bíblia a respeito de Jonas, acredito que é bem conhecida de todos. E há uns dias eu vinha pedindo direção ao Senhor, uma palavra, que na verdade eu ia ministrar na quinta, mas tive a perda da minha avó pelo Covid, e eu já estava me preparando para essa ministração. E aprove ao Senhor que chegasse o dia de hoje, porque Ele sabe o que Ele faz, Ele sabe o que Ele opera. E a palavra aqui é bem clara quando diz acerca de Jonas, que o Senhor vem e dá uma ordem a Jonas. O Senhor queria que ele fosse até Nínive, para entregar, para falar, para pregar, para falar aquilo que o Senhor queria a respeito fazer no meio daquele povo. Só que Jonas, ele prontamente, ele decide ir ao contrário aquilo que o Senhor havia ordenado para ele. Ele não quis obedecer à voz do Senhor, ele não quis fazer aquilo que o Senhor projetou para que ele fizesse. E nessa noite eu queria falar com você acerca de assumindo responsabilidades. Porque, queridos, o tempo que nós estamos vivendo hoje é um tempo de cumprimento daquilo que está escrito na palavra do Senhor. Nós não estamos vivendo maldição nenhuma, estamos vivendo o cumprimento da palavra. É o anunciar da volta do nosso Senhor. E muitos de nós estamos dormindo. Muitos de nós estamos dispersos, desapercebidos com o que está acontecendo. A gente olha a reportagem nos jornais, a gente conversa com pessoas e a gente só vê notícias de tragédia, de morte, de incerteza.
de coisas que o homem não tem um controle. Porque quando Deus ele está no controle de qualquer coisa, o homem ele não tem como mover nada para mudar aquele quadro, a não ser que o homem se alinhe à vontade do Senhor. E um homem como uma igreja alinhada, ajustada, no mesmo propósito, clamando que o Senhor faça a sua vontade, seja para ela, para salvação, para transformação, por arrependimento. Todas as vezes que o mundo entrou em crise, todas as vezes que se ouviu falar de crises, de problemas, de situação fora do controle do homem, todas as vezes que o povo do Senhor se uniu em oração, em busca, Deus mudou a história. E nós como igreja nos colocamos numa situação como essa. Nós estamos vendo pessoas sofrendo, estamos vendo pessoas desesperadas, estamos vendo o mundo, a humanidade se perdendo, se colocando num lugar obscuro, num lugar onde parece que não tem saída, que não tem jeito, e a igreja, outrora, entre aspas, parece fingir que não é com ela. Nós que conhecemos a verdade e a palavra e o poder do nosso Deus, nos colocamos numa situação: se não me atinge diretamente, não é comigo. A dor do meu irmão, a dor da humanidade, enquanto ela não bateu na minha porta, não é da minha responsabilidade. Eu não preciso me posicionar, eu não preciso me colocar em oração, eu não preciso me sacrificar no jejum, eu não preciso gastar o meu tempo orando por essas causas, por essas pessoas, por aquilo que eu não conheço, por quem eu não vejo, por quem eu não me relaciono, porque não tem nada a ver com a minha vida, e isso está errado. Sabe por quê? Porque Jonas ele não queria ir falar aquilo que Deus mandou ele fazer. Ele fugiu da ordem de Deus. Ele fugiu do propósito que Deus tinha para a vida dele. Ele abandonou o chamado o qual Deus tinha, porque ele não queria lidar com pessoas e lugares difíceis. Ele não queria gastar tempo com pessoas violentas, pessoas que não amavam o Senhor, pessoas que não obedeciam essa palavra, pessoas que não obedeciam às leis de Deus, pessoas que não acreditavam no Deus o qual ele dizia acreditar. Ele não queria gastar tempo com elas. E muitos de nós somos assim. É a mais pura verdade. Nós temos negado o chamado de Deus por nossas vidas, porque nós não queremos nos esforçar e nos aplicar para fazer aquilo que Deus chamou, porque nós não queremos de fato nos arrepender e nos converter com aquilo que Deus quer fazer conosco. O objetivo de Deus com Jonas era transformar a história de uma nação. Deus, quando olha para mim e para você, Ele vê em nós um potencial que Ele colocou para transformar gerações, para mudar o quadro, para mudar qualquer contexto que esteja inserido. E Jonas foge. Jonas sai do contexto qual Deus inseriu para ele. E repare que isso é tão nítido com os nossos dias de hoje, que Jope era um porto, um dos mais acessíveis para o povo de Israel e o povo de Judá. Então ali ele poderia sair para qualquer parte. E ele queria fugir para o lugar mais distante que ele pudesse de onde ele estava. E ele vai pegar uma embarcação, e nessa embarcação ele vai para o porão, ele vai para o lugar mais distante, ele vai para o lugar mais profundo, porque ele não queria se relacionar com as pessoas.
Ele não queria lidar com aquelas pessoas naquele momento. Ele só queria esquecer o propósito, aquilo que Deus tinha dito para ele. E aí ele vai cair num sono profundo. Quando a gente não se alinha com aquilo que Deus tem para as nossas vidas, pessoas ao nosso derredor começam a sofrer o dano. Pessoas começam a perecer. Mas eu não vim aqui dizer para você que você está fora do propósito, não. Eu vim aqui dizer para você que eu e você, nós juntos como a igreja, nós podemos mudar qualquer história. Eu vim dizer para você que Deus te escolheu, e Ele te chamou, e Ele te separou para mudar o quadro que está em sua volta. E Ele não quer fazer por meio de outra pessoa, Ele quer usar você. Jonas, ele podia até se achar indigno naquele momento, mas não era aquilo que passava no coração dele. Talvez ele carregasse na sua estrutura traumas do que Nínive tinha feito com ele. Ele carregasse um trauma por causa daquilo que tinha ouvido falar sobre Nínive, daquele povo. E isso gerou um medo, um temor nele. E isso fez com que ele recuasse. E eu quero lhe dizer uma coisa. A palavra do Senhor diz que se a gente procurar se esconder, se a gente descer até as profundezas do abismo, a mão dele, ela vai lá e nos busca. Não tem para onde a gente correr. Não tem para onde você se esquivar. O que Deus tem contigo, mulher, o que Deus tem contigo, homem, é com você. Não é com outra pessoa, é com você. É você que Ele vai usar para curar dentro da sua casa. É você que Ele vai usar para mudar a história de um familiar seu, da sua vizinhança, do seu trabalho. Ele quer fazer através de você. Deus não nos chamou para sermos covardes. Deus nos chamou para sermos frouxos. Ele nos deu um espírito de ousadia para enfrentar, para seguir em frente, para caminhar para o centro da sua vontade. Mas isso tudo, o principal, Deus ele estava mostrando para Jonas que o coração de Jonas não estava nele. Jonas, com a sua boca, ele poderia professar que Deus era o seu Senhor, mas o seu coração de fato não estava em Deus. Porque se o coração dele estivesse em Deus, ele não teria dúvida nenhuma, nem dificuldade nenhuma em cumprir aquilo que Deus mandou ele fazer. Quando o meu coração está totalmente entregue nas mãos do meu Senhor, quando o meu coração está totalmente inserido naquilo que Deus quer, aquilo que Ele manda eu faço, aquilo que Ele pede eu executo. Eu não tenho problema em descer, em me humilhar e pedir perdão ao meu irmão. Eu não tenho problema em seguir a caminhada a qual Ele projetou para a minha vida. Nada o que Deus pedir para eu fazer, nada aquilo que Ele chamar para eu fazer, para mim vai ser um fardo, vai ser leve, porque eu estarei fazendo por amor. E quando o meu coração está inserido em Deus, quando o meu coração está firmado no Senhor, eu passo a ser sensível àquilo que está à minha volta. Eu me torno mais atento, pastora Tânia, às coisas que Deus quer fazer à minha volta. Porque se o meu coração está ligado com Deus, Ele quer trabalhar em qualquer lugar onde eu vá, em qualquer lugar que eu colocar a planta dos meus pés, Ele tem algo para fazer, Ele tem algo para operar segundo a sua vontade. E para mim, eu estarei sensível e atento àquilo que Ele quer falar, e eu vou obedecer, e eu vou executar. E as pessoas que estão à minha volta não vão sofrer o dano. Elas não vão sofrer o dano. Aquelas pessoas no barco começaram a jogar as coisas fora. Elas queriam tirar o peso, elas queriam conduzir até o porto desejado para elas, mas o mar estava revolto. O mar não estava revolto por causa de uma tempestade qualquer. Era Deus querendo despertar Jonas do sono profundo.
Era Deus querendo despertar aquele que escolheu do sono profundo, porque ele precisava voltar para o centro da vontade do Senhor. Ele precisava cumprir o propósito de Deus. E aí aqueles homens, eles começam a lançar sortes, e a sorte cai sobre Jonas. É o que está escrito. E aí eles vão indagar Jonas: quem é você? Qual é a sua raiz? De onde você vem? E Jonas vai revelar a eles quem ele era, de onde ele vinha, quem era o seu Deus. E aqueles homens vão dizer: clama ao seu Deus, talvez ele nos livre. Mas ainda assim, Jonas não fez o que ele deveria fazer. E aí ele mesmo vai dizer: então, para resolver essa situação, me joguem no mar. Quando você sai do centro, quando nós saímos do centro da vontade do Senhor e começando a fazer as coisas do nosso jeito, da nossa maneira, e quando Deus começa a nos atrair com sua potente mão para aquilo que Ele quer, antes de a gente começar a exercer a função a qual Deus projetou, só o fato de a gente reconhecer quem nós somos e para onde devemos ir, quando a gente começa a se posicionar, as pessoas que estão à nossa volta começam a conhecer de fato quem é o nosso Deus. Porque a palavra vai dizer, quando os próprios homens lançaram Jonas no mar e a tempestade cessou e houve calmaria, aqueles homens começaram a adorar a Yahvé. Eles começaram a adorar e fazer promessas àquele Deus ao qual eles não conheciam. E aí, queridos, é tão lindo que às vezes a gente diz: Senhor, por que o Senhor me escolheu? Por que, Senhor? Manda outra pessoa, faz com outra pessoa, opera com outra pessoa. Ó, fulano ali, ó, fulano prega, fulano louva, fulano tem mais esse negócio de chegar, de conversar, fulano tem mais um jeito, usa outro. Eu não, Jesus, deixa eu aqui quietinho aqui tá bom. Deus, quando ele chama Davi, ele vai virar para Samuel e manda Samuel ir lá na casa de Jessé, como está escrito lá em 1 Samuel 16:7. Samuel chega e ele começa a olhar a aparência de todos os irmãos de Davi. Ele começa a fazer um raio-x natural daquilo que ele achava que deveria acontecer. Mas Deus, ele sonda o coração. E Deus estava interessado naquele o qual o seu coração estava inclinado verdadeiramente em te servir. Aquele que estava verdadeiramente com o coração inclinado. E engraçado que nós falamos isso hoje no discipulado, que o nosso coração é onde procede todas as fontes de vida. Eu não posso viver uma vida fugindo do chamado, fugindo do propósito, fugindo da responsabilidade, achando que está tudo bem, fechando os olhos para aquilo que Deus quer fazer. Às vezes a gente até se acomoda com as notícias de tristeza, de perdas, de dificuldades. Mas na verdade tudo isso é Deus querendo trazer um despertamento para a gente, para que a gente venha se voltar para Ele, para que a gente venha se alinhar com Ele, para que a gente venha viver de fato essa vida o qual Ele projetou para nós. E eu quero dizer para você, você não está aqui em vão, você não chegou aqui essa noite em vão. Não é só isso, as nossas vidas não é só isso. Tem uma vida que Deus escolheu para você viver, Aline. Tem uma história que Deus escolheu para você viver. Tem um projeto lindo que Deus tem na sua vida, na sua história e na sua trajetória. E Ele está dizendo: eu preciso de você alinhada com aquilo que eu te chamei para fazer. Não tem mais tempo. Não tem mais tempo. Não tem mais tempo. As coisas estão acontecendo, sabe, queridos, tudo isso é Deus permitindo para que a gente venha de fato assumir o papel.
Eu não posso dizer que eu amo Deus acima de todas as coisas, com todo o meu entendimento, se eu não amo meu irmão. Eu não amo esse Deus. Se eu professo que eu morri com Cristo na cruz para a lei e ressuscitei com Ele para a graça, e eu não amo o meu próximo, eu não estou vivendo o Evangelho. Eu estou vivendo a minha vontade. Mas sabe o que é mais lindo isso? Tudo isso, querido, é que Deus, Ele não desiste do propósito que Ele tem conosco. Ainda bem que a resposta vem dEle, não é minha nem sua. Ainda bem que Ele te escolheu. Ainda bem que Ele pagou o preço de sangue por mim e por sua vida. Ainda bem que você ainda está vivo e você está aqui a tempo de cumprir aquilo que Ele te chamou para fazer. Ainda bem, querido, que os planos dEle são maiores e melhores que o nosso. Então não retroceda. Não perca mais tempo. Não se ache incapaz. Nós somos capazes. Há um espírito de excelência que nos conduz a viver coisas excelentes. Há um espírito de excelência que nos orienta e nos leva a viver o sobrenatural, a ver o sobrenatural todos os dias. Parece até jargão falar isso, mas você passou por tantas lutas e você está aqui. Já tem 1 ano de pandemia e você está aqui. Deus, Ele quer te usar. Ele quer que você seja um instrumento na sua casa. Deus, Ele não quer que você seja um reprodutor de tragédias. Ele quer que você seja um operador de milagres. Porque se o nosso coração está nele, seremos como uma porta aberta, onde as pessoas que terão acesso a nós, elas verão a Deus, e ali elas se enxergarão como de fato elas são, e Deus fará dessas pessoas uma porta aberta para outras pessoas. Seja essa porta aberta na sua casa. Seja um portador de boas novas. Seja o reflexo daquele que te chamou. O pessoal do discipulado sabe, a gente estava falando nessas últimas aulas. E eu disse para eles, eu sempre digo para eles isso. Eu gosto de dar testemunho da minha vida. E hoje eu falava para eles, olha, é bom a gente ouvir testemunho de outras pessoas. Vai nos edificar, vai agregar a nossa fé, vai nos fortalecer. Mas chegou um tempo que Deus virou para mim e disse assim: Ricardo, eu quero que você comece a viver as suas experiências comigo. Eu não quero mais que você fique falando o que aconteceu com fulano, o que aconteceu com Beltrano, o que aconteceu com ciclano, com seu vizinho, com seu parente, com fulano que está não sei da onde. Não. Ele disse para mim: eu quero que você comece a viver as experiências que eu tenho para você. Eu quero que você comece a desfrutar daquilo que eu tenho na sua vida, para que você me conheça mais, para que você aprenda a depender de mim, para que você aprenda a me obedecer, para que você aprenda a andar no centro da minha vontade. Posso falar do que aconteceu hoje? E eu gosto disso. E o pessoal do discipulado, que eu estou falando de vocês hoje demais, eu disse para vocês isso hoje. E nessa semana, no início da semana passada, eu coloquei um comentário lá no grupo de liderança. E eu sou isso, eu aprendi a ser assim. Quando eu me exponho para o meu Senhor, Ele me cura, Ele me trata, Ele me renova, Ele me faz crescer. E eu botei um comentário e muitas das pessoas no grupo entenderam de uma forma diferente. Alguns entenderam e outros não, e gerou uma polêmica no grupo. Hoje tivemos aqui uma reunião que a pastora marcou com a liderança, e de novo gerou uma polêmica, e eu fiquei chateado com o que aconteceu aqui. Eu fiquei irritado.
Eu não aceitava que aquelas coisas estavam sendo faladas ao meu respeito. Por quê? Porque eu achava que a minha verdade era absoluta. Eu achava que aquilo que eu entendia tinha que ser a sentença naquele momento. E Jonas, ele achava que a vontade dele naquele momento era a vontade absoluta. Ele tinha que fazer aquilo que ele quisesse. E logo quando terminou a reunião, eu chamei minha esposa aqui na frente. Eu disse: olha, eu não vou pregar hoje. Não vou pregar hoje. Eu conheço o meu coração. Bobinho eu, porque quem conhece de fato é Deus. Eu conheço o meu coração. Eu não vou pregar. Chamei a pastora Tânia, chamei a pastora Neia ali. Eu não vou pregar. As pastoras conversaram comigo, falaram comigo, e eu estava ali duro, arredio. Eu queria falar das verdades que estavam entranhadas em mim. Eu queria ser compreendido naquele momento. Eu queria ser entendido naquele momento. Eu queria que todos ali olhassem a situação pela minha ótica, pelo meu jeito, pelo meu prisma. E eu não estava entendendo que Deus estava querendo tratar comigo naquele momento. Eu estava agindo como um menino bobo, imaturo, sabe, que fica fazendo birra com o pai, com a mãe. Eu estava agindo assim naquele momento. E eu saí daqui irredutível. Entrei no carro, fomos para casa. A pastora Gil estava com a gente. A pastora Gil começou a falar para mim, começou a me dizer umas coisas. Pergunta a ela se eu respondi qualquer coisa a ela no carro. A minha esposa que estava do lado estava respondendo, entendendo, aplicando aquilo que ela estava falando. E eu, de coração duro, fui indiferente com ela, porque eu achava que eu estava certo na minha escolha. Só, queridos, que eu não tenho escolha quando eu escolhi o Evangelho. Deus, Ele nos deu o livre-arbítrio. O livre-arbítrio é assim, ó, ou eu vou escolher viver aquilo que Deus determinou, ou eu vou escolher viver aquilo que eu quero. Porque o Evangelho, eu não entro para o Evangelho e faço as coisas do meu jeito. Eu faço do jeito que Deus disse que é para fazer. Porque quando Ele morreu naquela cruz, Ele ressuscitou, Ele disse: eu estou mostrando a vocês o caminho. O caminho é esse. Se você quiser andar por esse caminho, você vai conquistar, você vai passar dificuldades, você vai passar aflições, mas eu serei contigo em todas elas. Você vai ver milagres, você vai ver transformação, você vai ver o meu poder, você vai ver a minha presença. Mas não se aparte nem para a direita, nem para a esquerda, porque o caminho é reto. E aí Deus começou a me confrontar, e olha que eu estava com essa mensagem de quinta, não tinha acontecido nada disso, eu estava com essa mensagem, eu disse, ainda eu falei ali no final, pastora Tânia, é capaz de eu falar, e as pessoas acharem que eu estou dando uma indireta, mas Deus plantou uma mensagem no meu coração, me testou aqui domingo de manhã, e eu não tenho vergonha de dizer, naquele momento eu fui reprovado, mas eu não fujo daquilo que Ele me chamou, porque Ele está me aperfeiçoando a cada dia, para aquilo que Ele tem para fazer na minha história. E eu subi aqui essa noite para dizer para vocês, é hora de se posicionar. Se posicione, não importa se ainda erramos, não importa se ainda falhamos, não importa se ainda esmorecemos, não importa se ainda tomamos decisões erradas, atitudes erradas, se posicione, porque vai chegar um momento que essas coisas não vão mais lhe atingir, chegará um momento que essas coisas não vão mais te paralisar, chegará um momento que essas coisas não terão mais poder sobre a sua vida, sobre a sua história. Se levanta, se posiciona, desperta. Sabe,
Aí a gente vê, a palavra diz que para você atravessar Tarsis, Nínive, de uma extremidade à outra, eram 3 dias de caminhada. 3 dias. Quando Jonas ele resolve obedecer a Deus e se alinhar com o centro da sua vontade, a palavra diz que ele só bastou um dia ele pregando. Ou seja, ele só pregou para 1/3 da cidade. Ele só bastou um dia pregando, falando do decreto do Senhor. Um dia. Ele não atingiu todos de uma vez só, mas ele atingiu o alvo necessário para irradiar para todos os outros. Porque a palavra vai dizer que a notícia começou a correr. A notícia começa a correr por toda a cidade. Chega até o rei, e o rei faz assim, ó: ei pai, vou mudar as minhas vestes. Vamos decretar um jejum geral. Vamos nos santificar. Vamos nos purificar. Vamos clamar a esse Deus. Vamos nos santificar, porque é tempo de arrependimento, de a gente se arrepender dos nossos pecados e do pecado do nosso irmão. É tempo de a gente se converter dos nossos maus caminhos. É tempo de a gente clamar por aqueles que estão perdidos. É tempo de a gente interceder por aqueles que estão agindo errado. É tempo de a gente se levantar com a palavra profética e dizer: não vai acontecer essa sentença de morte, de destruição, de fracasso, de corrupção, de tragédia no meu país, na minha cidade. Não vai acontecer. Porque Deus me escolheu para trazer uma palavra, e uma palavra é o suficiente para atingir toda essa nação. Esse é o desejo, o fôlego que tem que estar dentro de nós. E assim aconteceu. Aquela cidade foi impactada com apenas 1/3 de pessoas que ouviram a ministração de Jonas. Se a gente for parar para analisar, Ananias, ele não queria fazer o que Deus mandou com Saulo. Pedro, ele não queria ir até a casa de Cornélio. Simão, ele não queria que aquela mulher derramasse o nardo puro aos pés do Senhor. Mas Deus não vê como nós vemos. Ainda bem que Deus não vê o que nós vemos, mas Ele quer me usar e quer usar você para ser um canal nessa pessoa difícil dentro da sua casa, para ser um canal para essa pessoa que dá tanto trabalho na sua vida, para essa pessoa que te persegue no trabalho, para esse vizinho que não te deixa em paz, para essas pessoas que te juram até mal, que falam mal de você, para essas pessoas que não vão com a sua cara, que não gostam de você. Deus quer que nós sejamos humildes de coração e venhamos oferecer amor a essas pessoas, porque é essa palavra profética que Ele vai colocar nos seus lábios que vai mudar a história dessa pessoa, que vai mudar o quadro dessa pessoa. E eu vou lhe dizer que quando Deus mudar, ela será uma das maiores apoiadoras e investidoras do seu ministério, daquilo que Deus tem com você. Porque, queridos, a mudança, o evangelho não é de fora para dentro, é de dentro para fora. Nasce a cada dia esse novo homem, essa nova criatura, esse ser transformado por um Deus poderoso. Todos os dias Ele vai querer lhe mostrar uma nova faceta. Ele vai querer lhe mostrar um novo ponto de acesso que você tem, um novo lugar que você pode alcançar, um novo nível que você pode ser inserido, um novo tempo que você pode ser enxertado. Deus quer te mostrar um caminho onde tem pessoas que estão anos percorrendo e não encontram o segredo, não encontram a chave, não encontram a saída. Deus quer usar você para encontrar esse caminho, para liberar esse acesso,
para mostrar essa oportunidade, para dizer: por aqui o caminho é esse, faça assim, siga assim, age assim. É com você, não é com o vizinho, não é comigo, é com você na sua casa, é com você na sua história, é com você. O projeto de Deus era converter o coração de Jonas. Jonas professava o Senhor de lábios, mas o seu coração ainda não estava convertido. O projeto de Deus é que o nosso coração seja convertido a Ele de fato. Ele quer ser o nosso Senhor. Aí você vai ver lindo, você vê lindo Jonas dizer, no versículo 2, a oração que ele faz, no versículo 7, coloca aí, irmão, por favor, diácono. Jonas 2, versículo 7. É tão lindo isso. Quando eu li isso, eu comecei a ser remoído por dentro. Eu comecei a ser quebrantado, confrontado por dentro. Olha, quando desfaleci em mim a minha alma, Ele não se lembrou da sua vontade. Sabe por quê, queridos? Quando Deus, Ele nos coloca em xeque. Sabe quem joga xadrez? Xeque mate. É quando não tem jeito, não tem saída. Quando Deus nos coloca numa situação que a gente não tem para onde correr, que a gente não tem como mais, não tem mais recursos, não tem mais possibilidades humanas. Era a situação de Jonas. Ele vai dizer: eu não lembrei da escolha errada que eu fiz. Não, eu não lembrei do tempo que eu gastei com outras coisas. Não, eu não lembrei que eu neguei a vontade dele. Não, eu lembrei que Ele existe. Eu lembrei que Ele é o meu Senhor. Eu lembrei que Ele é o socorro bem presente na hora da angústia. Eu lembrei que Ele que guia os meus passos e me sustenta. Ele é aquele que me cobre debaixo das suas asas. Eu lembrei dEle, eu lembrei do Todo-Poderoso. Eu não lembrei do meu vizinho, eu não lembrei do meu irmão, não. Eu lembrei dEle. E a minha oração subiu. A minha oração subiu. Talvez você está aqui hoje, você está nessa live e faz tempo que você esqueceu quem Deus é. Faz tempo que você esqueceu quem é o seu Senhor. Faz tempo que você só se relaciona com Ele superficialmente, no raso. Faz tempo que você não acredita mais. Faz tempo que você parou no tempo. Faz tempo que você retrocedeu e acha que não tem mais saída para você. E o meu Deus me traz aqui essa noite como boca profética para você, para te dizer: se você se arrepender e lembrar dos bons momentos, de quando você chegou à presença dEle, e você se derramava, e você chorava, e você adorava, e você cantava, e você pulava, e você se alegrava, no seu coração será jogada uma lenha tão poderosa, que essa fogueira não vai mais parar de queimar. Para finalizar, eu ouvi uma ministração esses dias de Luiz Hermínio, e ele falou um termo hebraico que me chamou muita atenção, onde ele vai dizer que os judeus, quando eles querem de fato se arrepender das suas escolhas, dos seus caminhos, ele utiliza um termo chamado techuvá. E techuvá significa voltando às origens. Todas as vezes que um judeu ele se arrepende de fato do seu relacionamento com Deus, porque ele saiu daquilo que na verdade era para ele fazer, no contexto dele, na estrutura dele, eles colocam como se estão de techuvá, que eles estão se arrependendo verdadeiramente.
eles proclamam a todos que estão à sua volta: Techuvá. Eu me arrependo das escolhas que eu fiz. Eu me arrependo de não ter feito aquilo que Ele mandou eu fazer. Eu me arrependo de não cumprir as coisas determinadas no tempo que Ele projetou. E eu quero te fazer um convite essa noite. Se coloque de pé. Ministério de louvor, vem cá. Começa a entoar um louvor aqui. Ainda restam alguns minutinhos. E nesses minutinhos nós iremos falar com o nosso Senhor. Você que está na sua casa, que está assistindo essa live, você reconhece que faz tempo que você não está conectada com o seu Senhor como deveria. Você que está aqui reconhece que está parando. Tudo isso que está acontecendo aí foi tirando as suas forças, foi tirando o seu ânimo, foi te fazendo seguir por outro caminho que não é o reto da palavra. E começamos a dar ouvido às notícias de destruição, de morte, e começamos a aceitar essas coisas sendo geradas no nosso interior. E começamos a aceitar essas coisas sendo uma verdade no nosso ser, no nosso dia a dia, nas nossas palavras. Só que você está aqui, você tem fôlego, você tem vida, e Deus está te dando essa oportunidade hoje para te dizer: se relaciona de novo comigo, volta à prática das primeiras obras, se arrepende. Sabe, queridos, deixa eu lhe dizer uma coisa que eu aprendi. Quando a gente tem um chamado, a gente descobre aquilo que Deus quer em nossas vidas, e a gente não exerce aquilo que Deus chamou, a gente não se aplica em conhecer e aprender sobre aquilo que Deus escolheu para que nós fôssemos aqui nessa terra, a gente está em pecado. A gente está negando a escolha de Cristo. A gente está negando o sacrifício na cruz. Mas ainda bem que o meu Deus te trouxe aqui essa noite. Então comece a falar com Ele. Comece a dizer para Ele como é que você está se sentindo. Em que ponto foi que você esmoreceu? Em que ponto foi que você achou que você não era capaz? O que foi que aconteceu para você se desvalorizar e se diminuir tanto? O que foi que aconteceu que te paralisou, que te travou? O que foi que aconteceu que te deixou tão distante desse amor, desse Deus? Comece a falar com Ele, porque Ele está aqui, e Ele está ouvindo aquilo que sai dos seus lábios nessa hora. Ele quer ouvir cada palavra que está sendo gerada no seu coração, porque Ele está trazendo nessa hora amor, paz. Ele está te curando nessa hora. Ele está sarando as feridas. Ele está trazendo ânimo que não tinha mais. Ele está trazendo fôlego que não tinha mais. Ele está trazendo em você de novo a força, o desejo de buscar, de se entregar, de seguir, de adorar. E se você estava bem com Ele, Ele está querendo mais de você. Se você estava bem, Ele está com uma régua de medir, dizendo assim: ó, vem mais, eu quero mais. Porque esse tempo é tempo de conhecer mais o Senhor. É tempo do nosso coração estar totalmente voltado nele. É tempo de a gente estar íntimo com Ele. Você é capaz. Você pode. Você é capaz de ser esse canal de transformação. Deus, Ele te fez a imagem e semelhança dEle. Ele colocou o espírito de excelência em você.
Então não deixe que nada mais diga que você não pode. Não recuse a falar do seu Senhor na sua casa. Não fuja de falar das palavras desse evangelho. Que essas palavras não se apartem da sua boca. Porque eu profetizo aqui essa noite na sua vida, que essas palavras serão tão verdadeiras no seu ser, tão verdadeiras no seu interior, que elas vão marcar a sua estrutura por dentro, e o seu exterior começará a exalar as verdades de Deus. Porque, queridos, eu aprendi nessa manhã, como Paulo falou, o mal que eu quero, esse eu faço, mas o bem eu não faço. A minha verdade não é a sua verdade, mas a verdade de Deus é a nossa. E quando Ele determina, quando Ele decreta, quem é que pode revogar? Então é através de você. Então que haja ânimo no seu ser nessa hora. Eu profetizo ânimo, eu profetizo vida. Chore mesmo, se derrame mesmo. É tempo de comunhão, é tempo de intimidade, é tempo de conhecer mais, de se entregar mais. Não é tempo de parar, não é tempo de retroceder, é tempo de viver o novo, é tempo de viver coisas grandiosas. Ele quer fazer você desfrutar de um sobrenatural tão poderoso nesse tempo. Ele quer te despertar para uma unção tão poderosa. Tão poderosa. Mas primeiro, a gente precisa se arrepender. E é isso que está acontecendo. Porque não há avivamento sem arrependimento. Porque tem que ter alinhamento. Eu não posso ser um agente de avivamento se eu não estou alinhado com a verdade do Evangelho. Se eu não tenho esse perdão como estrutura, como base. Então, para eu ser um agente de avivamento, o arrependimento, o perdão, a humildade tem que estar comigo lá em cima. Tem que ser comigo uma só carne. Por isso que eu me exponho. Eu não tenho medo de expor as minhas fraquezas. Eu não tenho medo de expor as minhas verdades. Eu estava no caminho para a igreja e o Senhor falou: diga o que aconteceu. Diga, fale. Eu não tenho vergonha de falar que eu falhei, que eu errei. Mas, queridos, eu posso te dizer uma coisa: todos vão ver aquilo que Ele está fazendo na minha vida, e eu vou ver aquilo que Ele está fazendo na sua. E eu finalizo com o que eu disse para o pessoal do discipulado nessa manhã: comece a buscar as suas experiências com Deus. Comece a viver as suas experiências. Comece a viver as suas experiências com Deus de intimidade. Ele vai te revirar todo. Ele vai te sacudir. Vai estremecer as suas estruturas. Mas eu quero lhe dizer, quando essa fase passar, quando esse processo passar, as pessoas vão olhar para você e vão dizer: eu quero também. Me diz qual é o caminho. Me diz como foi que aconteceu. Me ajuda que eu também quero conhecer. Eu também quero desfrutar. Porque Deus te escolheu. Ele te escolheu. Repita comigo: Ele me escolheu. Ele me deu uma unção. Ele me deu um chamado. E eu vou seguir até o fim. Aleluia. Aleluia. Aplauda forte o nome do Senhor. Glorifique o nome do Senhor. Que Deus te abençoe. Flua naquilo que Deus te chamou. Flua no seu chamado. Flua na unção que Ele te deu. Flua na direção que Ele te deu. Você é porque Ele disse que você é. Você alcança porque Ele disse que você alcança. E nada e nem ninguém pode impedir aqueles que Deus escolheu. Amém? Deus te abençoe.